Há mais de 30 anos, um mistério toma as páginas do Arizona Daily Wildcat, um jornal universitário da Universidade do Arizona. No dia 1º de maio de 1981, um despretensioso, porém incompreensível anúncio fora publicado numa das páginas do jornal. Em agosto daquele mesmo ano, um outro anúncio parecido foi feito, mas dessa vez com escritos copiados de um manuscrito sumério de mais de 3.000 anos. No ano seguinte, novamente no 1º de maio, um novo anúncio é publicado. E dessa vez continha, além da já publicada frase em chinês simplificado, um rosto sorridente desenhado, que se tornaria uma espécie de assinatura. De forma curiosa, os anúncios continuaram, e continuam sendo publicados todos os anos, fielmente no 1º de maio, e alguns outros em outras datas, como uma espécie de complemento ou dica. Alguns desses anúncios são extremamente complexos e ocupam páginas inteiras do jornal, o que significa que quem quer que seja o autor possui dinheiro de sobra para gastar em seu estranho quebra-cabeça. Os anúncios obscuros também mostravam que o autor, ou talvez grupo de autores, tinha grande conhecimento ou pesquisou incansavelmente as áreas de matemática, criptografia, referências históricas, teologia e simbologia. Mas qual seria o objetivo desse enigma? Para que alguém gastaria uma grande quantidade de tempo e dinheiro publicando uma charada que há mais de 30 anos ninguém consegue resolver? Algumas respostas para essas perguntas acabam gerando mais mistérios ainda. E é aí que a história começa a ficar mais intrigante. Até os anos 90, o enigma nada mais era do que algo regional publicado num jornal, e talvez não recebesse muita atenção. Mas com o início da popularização da internet, as coisas mudaram. Em 1995, Brian Hans, um recém-chegado estudante de jornalismo e ciência da computação na Universidade do Arizona, começou a se interessar pelos estranhos anúncios publicados no Wildcat. Já em 1997, Brian já trabalhava diretamente para o jornal, onde então teve melhores ferramentas de pesquisa para desvendar o mistério, consultando arquivos, edições passadas e então descobrindo que o enigma já durava uma década. Tentou também descobrir quem era o autor dos anúncios, mas não conseguiu. Sem nenhuma chance de desvendar a charada, Brian publicou um website com todas as informações que possuía, bem como o andamento de sua pesquisa e pedindo assim ajuda para as pessoas para tentar desvendar o mistério. Em 1999, o mistério fica mais estranho. Brian passa a receber e-mails e cartas das pessoas envolvidas no anúncio, com dicas e alertas mais estranhos que os próprios enigmas. Numa das cartas, ele recebeu uma moeda antiga que parecia vir do Oriente Médio. Fica claro que há um prêmio. Em algum lugar há um cofre onde dentro está o prêmio para aquele que resolver o enigma. Em seu website, Brian também divulga todas as cartas e e-mails recebidos do remetente, que representa um grupo, que agora tem um nome: o orfanato. De forma direta ou indireta, o orfanato enviava dinheiro ou moedas antigas para que Brian mantivesse o website e vez ou outra cobrava de Brian a falta de novas atualizações do site. Esse interesse do misterioso grupo pelo website de Brian talvez se deva pelo motivo de Brian ter sido o primeiro a compartilhar em larga escala e conseguir assim muitos adeptos para solucionar o mistério.
Porém, décadas depois, o enigma continua sem solução. De acordo com uma antiga gerente de anúncios do jornal, o homem que os publica, pelo menos a partir da década de 90, é um advogado de Tucson, hoje com mais de 60 anos. Indagado, ele afirma ser somente o intermediário do orfanato, e tudo o que faz é publicar no jornal o que lhe passam. Ele também se nega a dizer se é ou não um membro do grupo. Mas as suspeitas vão mais longe. Membro do Mensa, a sociedade de pessoas com QI muito elevado, o advogado também tem graduação em filosofia e doutorado em teologia, além de já ter feito parte também de sociedades matemáticas, estatísticas e históricas. Em seu escritório de advocacia, é possível encontrar livros sobre criptografia, simbologia, idiomas, história e em sua parede há hieróglifos e manuscritos hebreus. Tudo isso é muito óbvio, tão óbvio que cria mais perguntas. Por que alguém criaria enigmas de alto grau de complexidade para esconder a identidade e, ao mesmo tempo, deixaria evidências claras de sua autoria em seu próprio escritório depois de ter sido identificado como contratante dos anúncios? A razão pode ser um erro crasso ou, como ele mesmo diz, somente uma isca para esconder o verdadeiro autor. Muitos hoje dizem que o advogado é um lunático e que os anúncios são somente parte de sua loucura, ou simplesmente um passatempo obscuro onde não há solução para o enigma e somente charadas que não levam a lugar algum. Num dos anúncios mais recentes, em 2014, há talvez uma outra evidência de o enigma ser de autoria de uma só pessoa. A já considerada assinatura com a cara feliz está dessa vez calvo. Seria a representação do envelhecimento do autor? Porém, Brian Hance, o principal pesquisador sobre o Mayday Mystery, e vários outros caçadores de tesouros que conheceram o advogado, afirmam que ele não é o autor. Até hoje, os anúncios misteriosos continuam sendo publicados no 1º de maio de cada ano, e alguns outros complementos em outras datas. Brian continua a receber cartas e e-mails do orfanato, e o mistério também continua.